nosso Você Bonita, muito bom dia, seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda ao nosso programa, abrindo amanhã e abrindo sempre com um pensamento positivo, com alegria, com aquela vontade que o dia seja muito melhor que o de ontem. A gente pode fazer tudo desde o momento que a gente inicia aí o nosso dia para que ele seja maravilhoso. Então, se você tem planos para hoje, comece pensando neles agora. Para até o fim do dia, você conseguir complementar, conseguir deixar aí tudo redondinho da maneira que você pensou. Então, legal começar o dia, legal começar a semana com muita alegria, com brilho nos olhos, com bom humor e com pensamento positivo. E assim começa o nosso Você Bonita. Olha, o programa tá tão gostoso hoje e... Ai, o Galdino já começou também me animando, né? A música que eu mais gosto, Galdino. Assim fica bom demais, né? Olha que delícia. Aliás, isso é uma ótima terapia, viu? O dia que você não estiver muito legal, estiver meio tristinho, assim, meio desanimado, coloca uma música que te deixa muito feliz. Uma música que você tenha lembranças boas. Nossa, isso faz um bem danado, vocês não têm ideia. Começar com essa música me deixou animadíssima hoje. Mas olha que legal, eu quero mostrar pra vocês que a gente vai conhecer um pouco e saber a maneira correta de não prejudicar a coluna com as atividades do dia a dia. A gente já está aqui com a nossa brincadeira montada, aqui no segundo bloco a gente vai falar sobre isso. Então, quando você vai passar roupa, ou mesmo que você não passe uma pilha de roupas diariamente, mas uma, duas peças, três peças, isso já pode causar aí uma dorzinha na coluna, pode causar uma deformação, pode prejudicar a sua postura. Então a gente vai entender um pouquinho qual a melhor maneira e qual a altura certa da tábua para cada pessoa. Temos também um banquinho. Os banquinhos, eu chamo de banquinhos assassinos, né? Porque os banquinhos, vamos combinar, que às vezes eles podem aí trazer mais do que problemas. Só tem que ter muito cuidado quando tiver banco em casa. Baldezinho com pano no balde. Ó, meninos, já tem o paninho aqui, tá? O balde com o pano é outro perigo, porque quando você vai abaixar para pegar o balde, quando você vai abaixar para pegar o pano, você vai passar ali um rodo, uma vassoura, tudo isso pode deixar a coluna muito prejudicada. E a gente trouxe aqui também, além da maca do nosso quiropraxista que já está aí, ele trouxe o nosso amigo para a gente conhecer aqui, ó, tudo direitinho, a coluna. Olha o exemplo de coluna aqui, para ninguém errar. É tão legal quando a gente tem uma maneira bacana de ilustrar, eu gosto disso. Até porque, quando a gente imagina sem visualizar, fica muito difícil. Então aqui no programa a gente vai ter o assunto completo. Então vai preparando aí as suas perguntas, escreva para vocebonita@tvgazeta.com.br. Mas agora, um assunto que eu achei tão bacana. Meninas, vamos ver se eu acerto. Vocês gostam de utilizar cremes? Mas muitas vezes o uso excessivo de cosméticos ou mesmo a falta deles pode causar alguns danos, pode prejudicar a nossa pele. Mas tem um detalhe muito importante, algumas mulheres muitas vezes deixam de utilizar cremes e cosméticos ou por falta de tempo ou por preguiça mesmo. Já tá ali deitadinha na cama e fala, será que eu vou passar aquele creminho para dormir? Ah não, que preguiça, passo amanhã. E isso acaba prejudicando e muito. Só que vocês sabiam que agora a nova moda é a moda dos comprimidos que carregam todos esses princípios ativos dos cosméticos, que podem ser cremes, enfim, que vão ser de uso na nossa pele. Então a gente vai conhecer os principais e os que têm deixado a cabeça de homens e mulheres, ó, pirando, para que a gente deixe a pele mais bonita, o cabelo, as unhas. E olha, tem um aqui que eu... surpresinha, vocês vão ver no final. Eu recebo para falar deste assunto que eu achei muito legal, Mika Yamaguchi, que é farmacêutica e consultora de beleza. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Prazer recebê-la. Olha, ficou tão bacana. Adorei que já é tudo coloridinho, então a gente não vai se confundir. Eu vou mostrar um a um para vocês. Vou pegar, porque eu quero ver bem de pertinho, porque eu achei a ideia muito legal. Bom, primeira coisa que eu queria te perguntar. Como surgiu, então, e por que surgiu essa nova geração de cosméticos, né? A gente esquece um pouquinho dos cremes e a gente investe um pouquinho nos comprimidos. Bom, vamos lá. Na verdade, essa nova geração de cosméticos, ela se chama nutricosméticos, né? Então, o próprio nome diz nutri, né? Você vai ingerir, você vai complementar essa beleza via tópica, via creme. Tá. Há uns 5 anos atrás, vem aparecendo alguns produtos no mercado em relação aos nutricosméticos.
E o que é legal? Por que ele apareceu, né? Na realidade, além de a gente passar um bom creme, é importante a nossa alimentação. E hoje o solo está cada vez mais empobrecido, então você não tem todos os nutrientes necessários na sua alimentação. Então o NutriCosmético, ele vem com essa ideia de te auxiliar no tratamento de beleza de uma forma mais rápida, mais prática, mas ao mesmo tempo complementando essa parte da alimentação. Que hoje a gente tem uma alimentação às vezes com muito conservante, muitos agrotóxicos, muitos enlatados, esse fast food. Então tudo isso desencadeia uma série de consequências na sua pele. E aonde que todo mundo olha primeiro? A pele. A pele. Chega primeiro, chega antes, né? A gente com certeza bate na pele e fala, ai meu Deus. Com certeza. Acho que tem alguma coisa errada. Vamos começar falando do comprimido que ele faz um lifting para a pele, que tem o silício orgânico, que aliás também está na moda o silício orgânico. Já ouvi falar do silício orgânico, várias reportagens sobre o silício orgânico, então eu queria que você explicasse um pouquinho. Por que agora o silício orgânico virou uma moda e qual deles que é esse lifting em comprimidos? Então vamos lá. Eu vou pegar para mostrar. É o verdinho. É o verdinho? Isso. Meninos, licença. Eu vou aqui na frente só para pegar bonitinho na minha mão. Eu quero mostrar esse aqui, ó. Pronto. Né? Ele está em cápsula. Então, o que é o silício orgânico? Né? Ele é um oligoelemento, onde a gente tem a maior concentração, onde é que a gente tem? Quando a gente nasce, no nosso feto. E conforme a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo. Só que ele não é uma coisa que nós produzimos. Nós precisamos ingerir. E a partir dos 30 anos, o que acontece? É quando a mulherada, eu tô flácida, minha pele não é mais a mesma. É onde a gente tem a menor absorção desse oligoelemento no corpo. Então, por isso que é necessária a suplementação dele. Você repor, na verdade. Se você repõe, eu falo que ele é um cimento dérmico. Para você ter a casa, você precisa ter o cimento. Para o tijolo ficar firme, você precisa desse cimento. Então, esse silício, ele é um cimento dérmico. Mas o que é importante também nos nutricosméticos, né? O que é importante a gente ter? Não é só você tomar um nutricosmético, você ter um oligoelemento. Ele tem que ser absorvido, ele tem que ser biodisponível. Porque é a mesma coisa, se você fala em silício, a pessoa vai falar, tem um monte de silício por aí. Só que é importante que ele seja orgânico e hidrossolúvel, que é a forma como ele se encontra no nosso organismo. Senão o nosso corpo não vai absorver. Não vai absorver. Não vai adiantar nada, ele vai ser expelido. Isso, então o que é importante? Você sempre vê a origem daquilo que você está tomando, se ele tem realmente biodisponibilidade, se ele é absorvido pelo nosso organismo. Então, olha que interessante. O que acontece com o silício? Ele diminui a partir dos 30 anos, que é o nosso cimentinho básico da pele, para você ter a firmeza, a elasticidade. Conforme ele diminui, você perde todas essas características da pele. Então, ele te dá isso. Por isso que você fala, a unha ela fica mais durinha, que é quebradiça, ela vai ficar mais firme, o cabelo também. Então você vai ter vários benefícios como um todo na pele. Ele também ajuda em queda capilar? Ele ajuda a fortalecer, na verdade, porque a gente sempre lembra do cabelo, mas a gente tem uma coisa chamada couro cabeludo com que certeza. Todo mundo esquece, né? Ele é tão judiado. E no couro cabeludo, você tem, principalmente na parte onde se forma o fio de cabelo, uma alta concentração de silício. Por isso que ele acaba fortalecendo o fio de cabelo. Olha que bacana, o cabelo fica com mais brilho, mais forte, com mais resistência. Então, isso muitas pessoas que tomam num período, eles percebem isso. As unhas, o cabelo e a pele. Né? E o ideal é iniciar a partir dos 30 anos mesmo? Então, ou mulheres que apresentarem essa mudança um pouquinho mais cedo podem usar? Hoje, como a nossa vida é aquela vida muito pacata, muito estressada, então a gente tem o estresse, tem a fumaça, a poluição, tudo isso, lógico, acelera o nosso envelhecimento. Então, você passando por um dermatologista, ele vai saber te indicar o que é melhor para você. De repente, você comece antes, de repente você comece depois, mas assim, a partir dos 25, 30 anos, é interessante você começar a repor, porque fatalmente, a partir dos 30 anos é onde todo mundo fala, a minha pele não é a mesma. Porque a gente absorve muito menos ele e a nossa alimentação não é tão rica nele. O que você precisa? Seriam cereais. Os cereais é que tem silício. Tem uma alta concentração. A própria cevada, mas quer dizer, não são alimentos que estão com uma constância na nossa alimentação. Então é importante você realmente estar fazendo essa reposição. Olha que legal! Gente, isso é um assunto importantíssimo.
como você explicou, se a gente não produz e quando a gente consome nos alimentos, o nosso corpo nem sempre absorve. Isso mesmo. E é um princípio básico, como você disse que é o cimentinho. É o cimento da nossa pele, né? Olha que bom saber disso. Obrigada pelas informações, gostei. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Com então certeza. Todo mundo pode fazer uso, não tem contraindicação. Nenhuma. Não existe alergia. Não, porque na verdade é um elemento natural que você tem no seu organismo. Mas o que é importante, realmente você utilizar um ativo que tenha essa biodisponibilidade, ele seja assimilado pelo seu corpo, seja absorvido. Então isso é extremamente importante. Qual desses aqui é o caviar? O caviar Tô é o louca último. pra ver o caviar. É esse? É isso. Ai, que bonitinho. Vamos falar do caviar agora. Então, silênio orgânico, importantíssimo, número 1, não podemos esquecer. Agora, e o caviar? Porque uma vez a gente falou do caviar, mas a gente falou em cremes. Agora, em comprimidos é novidade. Então, esse é um super lançamento, né, que aconteceu agora em julho. É novíssimo, né? Qual que é a novidade do caviar, da caviar em cápsula? Aqui você tem você tem ativos ou ácidos graxos essenciais que são até o próprio nome diz, essenciais. De novo, eu estou te dando alguma coisa que a sua pele, o seu organismo não produz. Então ele é essencial. Então você vai estar suplementando ou repondo os famosos, tem um palavrão DHA, né, que é o ômega 3 que a gente vê nos alimentos, ômega 3, ômega 6. Então aqui ele é extremamente rico em ômega 3, só que a mesma coisa do silício, biodisponível, que vai ser assimilado pelo corpo. Entendi. Entendeu? Além disso, ele tem um antioxidante diferenciado, que é a astaxantina, né? Normalmente, o que a gente vê de antioxidante? A gente fala de carotenoides, né? Isso. Os carotenoides. Flavonoides, pode ser flavonoides também? São os antioxidantes, também são de outra família. Carotenoide é aquilo que dá coloração. Por exemplo, na cenoura, você tem a coloração alaranjada por causa do carotenoide. Nesse fosfolipídio de caviar, ou no caviar, você tem a astaxantina, que seria o mais nobre dos carotenoides. Ai, que legal. Entendeu? Lá fora, na Europa, eles não usam mais os carotenoides da cenoura, eles usam os carotenoides da astaxantina, seria um nobre. Entendi. Seria o top dos antioxidantes. Os antioxidantes. E como é o consumo, né, para você ingerir? Quantas cápsulas ao dia? Vai depender, claro, do paciente, mas tem um mínimo? Você pode, uma cápsula ao dia. É uma cápsula ao dia mesmo? O mínimo, dependendo da dosagem que for prescrita, é uma cápsula ao dia. A alimentação interfere quando a gente começa um tratamento com esses comprimidos? Não. Em nada? Não. Tá, porque muitas vezes, como você citou, a gente precisa absorver pelo organismo. Às vezes, aliar algum alimento em seguida à ingestão da cápsula pode fazer com que o corpo absorva mais? Ou não existe isso? Não existe, porque como é aquilo que eu te expliquei, eles estão na forma mais biodisponível, já é uma tecnologia, são produtos que são patenteados, que já estão prontos para serem absorvidos, isso não vai interferir. Perfeito. Né? Legal. Então essa é a grande tecnologia desses nutricosméticos. Você tem numa cápsula a possibilidade de, numa cápsula, tomar tudo isso que esteja realmente disponível para o seu organismo. Muito bom. A próxima que nós vamos falar é uma cápsula, um comprimidinho que tem uma ação anti-açúcar. Adorei isso. Qual que é? É a laranjinha? É a laranjinha. Peraí, esticar aqui o braço. Quero conhecer todas bem de pertinho. Bom, estava eu conversando com a Mica e aí eu perguntei para ela assim, lá na maquiagem, né? Mas como assim um comprimido pode ajudar a diminuir os males do açúcar? Porque semana passada, quem assistiu Você Bonita Todos os Dias, viu? A gente falou dos problemas que ele traz para o nosso organismo. Então, agora você pode citar os problemas que ele traz para a nossa pele. E como um comprimido consegue diminuir esses problemas? O que tem aqui, Mica? Conta pra gente. Aí você tem uma carcinina, né? Ele é um peptídeo, né? Seria um nome químico dele, a carcinina. Mas qual que é o grande diferencial? Quando a gente fala que a gente envelhece, a gente fala que a gente carameliza, né? Por que caramelizar? A pele ela fica mais amarelada, vai escurecendo, vai perdendo a flacidez, ela fica rígida quando você carameliza, então a nossa pele também vai ficando rígida. Igualzinho aquela calda de caramelo. Igualzinho quando você vai preparar o pudim. Que é feita com açúcar. Que é feita com açúcar, conforme você vai aquecendo, ela vai caramelizando e ela vai ficando mais escura. Tá. Vai ficando rígida,
você perde, quer dizer, a gente perde elasticidade, tem tudo a ver com a nossa pele. O que é que o açúcar faz? O açúcar, ele em excesso, ele é um grande vilão. Por quê? Ele vai naquele nosso colágeno que está lá lindo e feliz, ele se liga ao colágeno. Então, ele muda a conformação do colágeno. Entendi. E aí, ele se torna uma molécula que não é aquilo que a gente tem no nosso organismo. Então, o que é que o organismo entende? Eu não tenho mais a mesma molécula original, não tenho colágeno original, eu tenho um colágeno ligado a um açúcar. E isso vai fazendo o quê? Você tenha enormes malefícios na pele. Por exemplo, ela vai ficar mais inflamada, aquilo que a gente fala, porque a gente fala que envelhecer a gente tem pequenas inflamações subclínicas que a gente não olha. Então, envelhecer, você tem essas inflamações. Uma outra coisa que a gente conhece, que todo mundo que faz exame, o médico pede lá, hemoglobina glicosilada. É uma hemoglobina que sofreu glicação. Né? Então, o açúcar, ele glica, ele transforma as moléculas do nosso corpo em uma molécula diferente. Isso é um perigo. Aí vai se acumulando com o tempo, e você vai ter os produtos de glicação avançada que causam envelhecimento. Você vai ter o escurecimento, você vai ter a rigidez, a perda de elasticidade. Então, tudo isso é por causa do açúcar. Gente, vocês sabiam disso? E quando a gente fala em açúcar, até complementando, a gente também está falando daqueles alimentos que têm um índice glicêmico um pouco mais altos e acabam virando açúcar mais depressa no nosso corpo. Então, a gente tem que ter cuidado. Esse pode ser... Sim, ele tem duas funções, a carcinina. Primeiro, ele não vai deixar o açúcar se ligar ao colágeno, à elastina. E uma outra função, que acho que essa ela é única no mercado, ela desglica. Então, o que ela vai? Ela vai desligar o açúcar do colágeno. Então, ela vai reverter aquela ruga que podia se formar. Então, ele reverte, ele para os sinais do tempo. Que bacana, que é o acúmulo do açúcar. Olha, Mica, eu amei. Eu vou só mostrar pra vocês a surpresinha que a gente guardou pro final. Passa rápido, né? Passa rápido. Eu ficaria... mesmo. Olha, eu adoro esse assunto. Tem muita. Vamos combinar que isso é uma facilidade pra gente? Não tem tempo de passar creme, não tem... só que você toma no café da manhã. Não é verdade? Com certeza. Antes das refeições? Ah, eu gostei dessa ideia. Só pra fechar, eu quero só mostrar que hoje já existe um adesivo. Porque o pessoal de casa adora as novidades. Olha que bacana, é um adesivo que serve pra quê, Mica? Só pra fechar. Então, esse adesivo, você está vendo que ele é fininho como um papel. Ele tem uma microbateria, né, que se encontra aqui nesse pedacinho aqui. Na hora que você coloca em contato com a pele, ela fecha o circuito. Então, ela vai dar microestímulos na sua pele. Uau! Então, por exemplo, você tem uma festa, você quer ter um efeito Cinderela, principalmente nessa área dos olhos, você aplica ela, durante 20 minutos ele vai estimular e vai liberar esse um choquezinho. Um choquezinho na pele e vai estimular essa área aqui. Gente, você viu? E faz em casa, né? Em casa. Eu amei isso. Em casa. Ai, que tudo. Eu quero experimentar esse. Pode experimentar. Eu brinquei com ela, falei, eu não posso experimentar não, porque eu tô com maquiagem, vou tirar maquiagem, não vai dar certo. Mas depois eu quero experimentar sim, achei a ideia muito bacana. Eu vou passar pra vocês o contato da Mica. A Mica é farmacêutica e ela trabalha numa empresa que fornece matéria-prima para as farmácias de manipulação. Então, o site que eu vou passar e o telefone são para mais informações sobre este assunto. Mas para você saber a quantidade que você tem que tomar, a dosagem, qual exatamente você deve tomar, você tem que procurar um médico, um dermatologista. Sim. Certo? Não tomar qualquer comprimido sem antes passar pelo médico. A gente está aqui mostrando o que existe. E aí você corre no seu médico e fala, olha, eu vi que isso já existe. E aí, vamos tentar? Enfim, né? Aí vai ser aí uma conduta de paciente e médico, tá? Eu vou passar para vocês o contato, o site é o www.biotecdermo, de dermocosméticos, então é biotecdermo.com.br e o telefone é o 0800 770 6160. 0800 770 6160. Mica, obrigada, viu? Eu que Foi agradeço. ótimo, volte sempre. Adorei. Você é uma fofa, suas explicações são ótimas. Até a próxima. Não, pode ficar sentadinha, fica à vontade. Tomar uma aguinha, a gente vai pro break agora, não é isso? A gente vai agora rapidinho pro break, mas você não vai sair daí. Tá vendo como você é bonita? Ajuda na sua vida, te deixando mais bem informado. Você sabia que já existiam aí todos esses artifícios pra gente cuidar da nossa beleza e cuidar da nossa saúde, que eu acho que é o principal. Então não sai daí, são só 2 minutinhos. Na volta, a gente vai falar sobre
as atividades do dia a dia que podem prejudicar o nosso corpo e a nossa coluna. A gente só vai sentir lá na frente, mas a gente tem que cuidar agora. São só 2 minutinhos, não sai daí.